Capítulo 252. Assim que os dedos de Klein tocaram o olho preto, ele ouviu sons ilusórios enquanto uma dor latejante passava por sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho apareceu em sua visão. Eram inúmeros fios negros ilusórios que se espalhavam da guarda-costas e de seu próprio corpo. Eles emanavam de seus corpos, para o vazio, em direção a alguma distância ilimitada. Esta era uma cena que horrorizaria pessoas com tripofobia. Klein de repente cerrou os dentes, incapaz de suportar o sentimento corruptivo por mais tempo enquanto colocava o olho preto na cigarreira de ferro. Tudo voltou ao normal, e os efeitos colaterais negativos que ele sofreu diminuíram. Só então, Klein teve energia para fazer suposições. Essa é a essência dos poderes Beyonder de um marionetista? Permite ver e controlar certos fios que conectam o corpo e o espírito de cada pessoa? Que pena que esteja contaminado. Os efeitos colaterais são muito grandes, além disso, não pode ser usado como um item místico. Por enquanto, desconsiderando uma tentativa de purificá-lo acima do nevoeiro cinzento, esta será considerada a segunda vez que estou provocando o verdadeiro Criador, por isso é muito provável que ele preparasse a si mesmo e me procurasse. Se isso acontecesse, eu provavelmente não teria a chance de reviver novamente. Devo aprender e ter o conhecimento relevante antes de tomar uma decisão. Ufa! Ele exalou, e depois que Senhorita Guarda-Costas escolheu as estatuetas de papel bruto e os materiais correspondentes, se abaixou novamente para pegar as 13 libras 5 soli e 8 centavos. Então, olhando para o corpo sem cabeça de Rosago e o sangue por todo o chão, ele disse, com uma leve dor de cabeça, vamos limpar a cena. A loira pálida senhorita guarda-costas flutuou para o lado e calmamente disse, deixe-me fazer isso. Você? Klein parou, intrigado e chocado, antes de virar a cabeça. A senhorita guarda-costas flutuou para o lado de Rosago, agachou-se e deitou sobre o corpo. Ela lentamente afundou e se fundiu com o cadáver. Os dedos do corpo de Rosago se contraíram 2 vezes, e o sangue, a matéria cerebral e os fragmentos em torno dele fluíram para trás, formando uma nova cabeça no pescoço. No entanto, a cabeça estava coberta com inúmeras rachaduras, como um brinquedo nojento feito de pequenos fragmentos. Era como vidro quebrado, mas não desmoronou imediatamente. Ainda havia sangue e matéria cerebral fluindo ao seu lado, bem como o furo da bala do revólver. Klein não pôde deixar de dar um passo para trás, sentindo que esta era definitivamente uma das formas mais aterrorizantes em qualquer história de fantasmas. O cadáver de Rosago ficou em pé, pegou a boina policial e cobriu metade de seu rosto. A cena do assassinato havia sido limpa, deixando 0 vestígios. Profissionalismo incomparável. Klein ficou maravilhado em seu coração. Ele observou enquanto a senhorita guarda-costas dirigia o cadáver até a porta de madeira. Ele subconscientemente a advertiu: não pegue nenhuma carruagem ou ande em lugares bem iluminados. Isso assustaria o motorista da carruagem e transeuntes. A senhorita guarda-costas não parou, ignorando completamente suas palavras. De repente, Klein pensou em algo. Ele percebeu o que havia esquecido quando rapidamente acrescentou: no caminho de volta, vá para a delegacia de polícia de Raiz, a casa do sargento Fachini ou procure na rua Minsky pelas roupas que Rosago estava originalmente usando. Rosago veio vestindo um uniforme da polícia, e os poderes de um sem-rosto estavam obviamente limitados a si mesmo, então onde estavam suas roupas anteriores? Ele não poderia estar usando um uniforme da polícia a noite toda. Se o MI9 e a polícia encontrassem as roupas de Rosago nas proximidades e percebessem que eu não estou ferido, as coisas seriam um pouco complicadas.
Senhorita Guarda-Costas é uma especialista que não é considerada uma Beyonder legal. Para um detetive normal, pagar 1000 libras para contratar uma guarda-costas é suficiente para levantar suspeitas. Klein continuou pensando, tentando selar todos os furos antecipadamente. Quando ele estava prestes a usar sua habilidade de adivinhação para ajudar a senhorita guarda-costas a encontrar as roupas velhas de Rosago e devolver o uniforme desaparecido, o cadáver de Rosago fez uma pausa e respondeu com uma voz enferrujada. Eu sei. Ela parece muito confiante. Certo, o estado da senhorita guarda-costas está entre o corpo físico e o corpo espiritual, e o princípio por trás da adivinhação é viajar pelo mundo espiritual com uma projeção astral. Assim, ela pode confiar em seus instintos para adivinhar. Tendo percebido isso, Klein não disse nenhuma palavra. Ele entregou o estojo de cartucho ao cadáver de Rosago e o viu abrir a porta, sair e fechar a porta educadamente. O despojo de guerra que escolhi é uma característica Beyonder contaminada pelo verdadeiro Criador. Acredito que ninguém seria capaz de adivinhá-la. Mesmo que tentassem, eles sentiriam o perigo antecipadamente e não se atreveriam a prosseguir com a adivinhação. Enquanto pensava sobre o assunto, Klein voltou para o sofá e sentou-se, sentindo uma sensação persistente de medo. A batalha durou menos de 1 minuto, nem tinha sido violenta o suficiente para destruir nada, mas a ferocidade e o perigo dela tinham ficado atrás apenas do que ele tinha experimentado quando enfrentou Megose e o bebê em seu ventre. Mesmo com a poderosa senhorita guarda-costas e a linguagem da sujeira, ele quase caiu sob o controle de Rosago e morreu sem ser capaz de resistir. A habilidade de um marionetista é muito estranha e muito poderosa. De acordo com a lei de conservação das características Beyonder, a característica deixada para trás por Rosago deve incluir todos os principais ingredientes das poções. Sequências 5, 6, 7, 8 e 9. Se não estivesse contaminada por um deus maligno, sendo combinada com os ingredientes suplementares, uma pessoa comum poderia instantaneamente ser um Beyonder de sequência 5. É claro que esse tipo de método de avanço, que depende inteiramente da sorte, há muito tempo foi abandonado durante a história. É o método mais primitivo e perigoso. Avançar passo a passo de acordo com a sequência é a melhor maneira verificada pelas vidas de inúmeros antecessores. Se eu puder me livrar da corrupção do verdadeiro Criador no futuro, então também poderei usar a característica Beyonder deixada para trás por Rosago ao avançar da sequência 6 para a sequência 5. As características adicionais só me tornarão mais forte, como o capitão. Enquanto Klein se lembrava do passado, levantou a mão para beliscar a testa. Ele se virou para pensar em algo mais importante. A aparição de Rosago significou que a luta pelo manuscrito havia acabado. Sua falta de charmes poderia ter a ver com ele usado todos na batalha? Para chegar a um momento tão crítico, é provável que ele tivesse a intenção de desviar a atenção. O M9 provavelmente não esperava que ele buscasse vingança tão corajosamente sob circunstâncias tão ruins. Eles não enviaram ninguém para me monitorar e só podiam esperar passivamente que Rosago lhes desse o sinal. Rosago era assistente de Bakerland, e suas ações deveriam ser dirigidas apenas por ele. Após sua morte, enquanto Bakerland estiver morto, não restarão mais perigos latentes. Eu me pergunto se o assassinato já começou ou se teve sucesso. Esta noite, por causa da batalha sobre o manuscrito de Helmusuin, os poderes que defendem Bakerland estariam no seu ponto mais fraco. Se fosse eu, definitivamente não perderia essa oportunidade. Tenho certeza de que Bakerland não pensou que alguém tentaria assassiná-lo. Sem nada para fazer, Klein pegou uma moeda e recitou em um tom suprimido: Bakerland já está morto.
Reticências. Ding. A moeda girou no ar e caiu na palma da mão de Klein, com o rosto voltado para cima. Significava um resultado positivo. Bakerland está morto? O assassinato teve sucesso? Klein ficou muito feliz, seus nervos tensos imediatamente relaxaram. Sem a interferência de Rosago, ele acreditava que o resultado estava correto. Este assunto finalmente terminou. Klein respirou fundo e exalou lentamente. Ele se inclinou lentamente para trás no sofá e olhou pela janela para a fraca lua carmesim em meio ao seu cansaço e alívio. Reticências. Dentro da Embaixada da República em Tis, 2 oficiais militares estavam ocupados ao lado do corpo de Bakerland, examinando a causa de sua morte. Seus parceiros e seu superior já haviam saído, perseguindo uma tentativa de capturar o assassino. No entanto, todo mundo sabia que já era tarde demais. Não havia mais esperança. Há danos pulmonares graves, suspeitos de serem o resultado de uma doença. Um golpe fatal extremamente forte, muito mais forte do que todos os ataques de um Beyonder Sequência 5 que eu já vi, um dos funcionários do parlamento disse em voz baixa. Doença? Há marcas óbvias de magia de carne e sangue no chão e na cama, mas nenhuma na parede. Além disso, a comoção da luta não foi transmitida para o lado de fora. Finalmente, com o golpe letal tendo as características de corrupção e obliteração, há pelo menos 4 poderes Beyonder desconectados. Outro oficial militar levantou-se e começou a descrever a situação como se estivesse falando consigo mesmo. De repente, ele parou e olhou para o outro oficial militar. Eles disseram em uníssono: Pastor. Depois de alguns segundos de silêncio, o oficial militar agachado franziu a testa e disse: Pode ser um grupo com pelo menos 4 Beyonders diferentes. Então, vamos esperar para sermos julgados. É normal que não descubramos a infiltração de um único bispo das rosas, mas como os outros 3 fizeram isso? É impossível. O oficial militar em pé negou o palpite enquanto dizia hesitantemente: no entanto, ouvi falar de outra sequência que pode criar efeitos semelhantes. E eu acho que se chama escriba. Não sei qual caminho é, nem a que organização pertence. O oficial militar agachado assentiu e disse: Um pastor é o principal suspeito. A Ordem Aurora são um bando de lunáticos. Não é nada estranho para eles fazerem qualquer coisa. Vamos começar a investigar a identidade da mulher que seduziu o embaixador. Porra! O Reino Loen definitivamente não permitirá nossas investigações. Esses bastardos da Ordem Aurora são lunáticos que merecem ser fodidos por jumentos. O oficial militar em pé balançou a cabeça em frustração. Eles estavam fadados a serem punidos pelo assassinato do embaixador. Reticências. Na rua Minsk número 15, Klein fingiu que nada havia acontecido. Aguentando o cansaço, folheou os jornais. Depois de cerca de 20 minutos, ele de repente viu a senhorita guarda-costas, em seu vestido preto gótico e longos cabelos loiros pálidos, aparecer na janela. Está feito? Klein subconscientemente perguntou. A senhorita guarda-costas assentiu levemente sem dizer uma palavra. Ufa! Klein pensou por um momento antes de dizer: obrigado por sua proteção. Este assunto termina aqui. Vou pagar-lhe as 900 libras restantes em 2 dias. Como você sabe, há um limite de retirada. Ou devo entregar ao Marik? A mulher de rosto pálido abriu e fechou a boca, sua voz aparentemente etérea enquanto ecoava no ar. Apenas me dê. Eu prometi protegê-lo por 3 dias, não apenas um. Senhorita, você realmente cumpre o contrato. No entanto, isso seria muito inconveniente para mim. Você vai comigo pegar os adúlteros na cama amanhã? 3 dias. Hoje é quinta-feira, e a proteção terminaria no domingo à tarde. Sim,
Felizmente, isso não afetaria o encontro de Tarot. Klein esfregou a testa e disse: tudo bem. Como devo me dirigir a você? Você não precisa saber. A senhorita guarda-costas levantou seu vestido gótico, curvou-se ligeiramente e desapareceu da janela. Ponto.